Nós vamos hoje finalizar a nossa mensagem que estamos pregando sobre Jesus como a luz do mundo. João, no capítulo 8, no versículo 12, a palavra do Senhor nos diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. João 9,5 diz que enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Conforme nós já havíamos falado anteriormente, Jesus ele fez essa afirmação de ser a luz do mundo durante a festa dos tabernáculos, em que o povo de Israel se mudava provisoriamente para Jerusalém e ali armava tendas, cabanas, fazia um grande acampamento e passava alguns dias morando em tendas, exatamente para relembrar o tempo em que eles passaram no deserto quando saíram do Egito. E aquilo trazia sobre o povo aquela grande lembrança que a nossa moradia aqui é provisória. Eu e você estamos nesse mundo provisoriamente. Tanto é que a nossa vida dura 70, 80, 90, 100, 110 anos, aqueles que batem recorde de longevidade. Mas, como diz o cearense, ninguém fica para semente. Então, um dia todos nós passaremos. Nós estamos de passagem aqui nesse mundo. E o povo se reunia exatamente para isso, para se lembrar da provisoriedade da vida. De quão a vida passa ligeiro, o tempo passa e nós voamos. E durante essa festa eram acesas as luzes da menorá, daquele grande candelabro de 7 pontas, e se colocava azeite e acendia-se o fogo. E o fogo dessa menorá era uma menorá alta, com 22 metros de altura, e aquele clarão todo iluminava a cidade de Jerusalém. Trazia luz para a cidade de Jerusalém. Jesus, ele se apresenta e diz: olha, eu sou a luz, mas eu não sou a luz provisória, limitada como essa luz da menorá que ilumina parte da cidade, ou no máximo a cidade inteira. Eu sou a luz do mundo. E ele diz: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu queria, nessa manhã, meditar com você que Jesus, como a luz do mundo, ele oferece a nós a oportunidade de sairmos das trevas, para não perecermos nos nossos pecados. Eu vou repetir. Jesus, como a luz do mundo, ele oferece a todos a oportunidade de sair das trevas. Por que, pastor, que Jesus quer que a gente saia das trevas? Para que a gente não morra, para que a gente não pereça nos nossos pecados. Quando ele diz que aquele que segue a ele terá a luz da vida. Quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, especialmente lá em Gênesis, do começo da criação, nós vemos que por causa do pecado humano, do pecado especificamente de Adão, o ser humano, ele nasce hoje naturalmente em trevas. O ser humano, ele nasce alheio a Deus e à sua vontade. O ser humano, a humanidade, ela é ignorante em relação a Deus. Por isso que ela vive em trevas. Porque se Deus é luz e eu estou alheio a Deus, eu estou em trevas. Porque quando eu me afasto da luz, naturalmente eu me dirijo em direção às trevas.
Agora até eu me engasguei aqui. Não é Covid não, viu? Só por curiosidade, semana passada eu fiz mais um exame de Covid e não deu de novo. Porque o meu trabalho, já fiz 3 testes de Covid. 2 do cotonete e 1 de sangue. Qualquer coisinha, se a gente espirra lá na caixa, vai fazer teste de Covid. Tá bom, eu vou. Então, por causa da nossa condição de alienação em relação a Deus, nós naturalmente, como seres humanos, nós nascemos e vivemos em trevas. Logo no começo da criação, quando a Bíblia diz que Adão pecou e a maldade do homem começou a se multiplicar sobre a terra e que Deus decide dar um basta por meio do dilúvio, olha o que a Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Precisa desenhar? Essa era a condição do ser humano. Já no começo, logo, pouco tempo depois da queda, o Senhor olhou para a humanidade e viu que o homem era continuamente mal no seu proceder, que a maldade se multiplicava, e que diz que até a imaginação, até nos pensamentos, não apenas nos seus atos, até nos seus pensamentos, o seu coração era continuamente mal. Essa é a condição da humanidade. E Paulo, no Novo Testamento, ele corrobora, ele confirma esse mesmo entendimento quando ele diz lá em Romanos, no capítulo 3, do versículo 23, Paulo diz assim: porque todos pecaram, todos sem exceção, e destituídos, afastados, alijados, alienados, banidos, expulsos, afastados estão da glória de Deus, da presença de Deus. Então veja bem, esse é o estado em que a humanidade se encontra. Naturalmente, quando deu as costas para Deus, quando Deus disse, não vá por esse caminho, e Adão foi, em outras palavras, Adão estava dizendo, eu dou as costas para Deus, eu faço o meu caminho, eu sigo a minha vontade, eu não quero saber o que é que o Senhor quer, eu não quero saber o que é que o Senhor pensa, eu não quero me submeter. Então, o pecado do homem, basicamente, é a sua autoproclamação de independência de Deus. E se Deus é luz, se Deus é vida, se Deus é sabedoria, e eu rejeito tudo isso que Ele é para mim, o que me resta? Se Ele é luz, me resta trevas. Se Ele é sabedoria, me resta ignorância. Se Ele é bondade, me resta maldade. Se Ele é amor, me resta falta de amor, indiferença. Então veja a condição humana. E Jesus, ele vem como luz para iluminar, para lançar clareza sobre a nossa condição de trevas, de alienação, de maldade e de afastamento em relação a Deus. Thomas Boston, ele fala o seguinte: as afeições do homem natural, que é o homem sem Deus, o homem quando nasce no seu estado de pecaminosidade, de alienação, as afeições do homem natural estão miseravelmente deslocadas.
ele é um monstro espiritual. E aí ele vai agora descrever por quê. O seu coração está onde deveriam estar os seus pés, fixados na terra. Ele diz o seguinte: o homem natural, sem Deus, ele está com o seu eixo deslocado. Ele está invertido. Por quê? Porque o seu coração está onde deveriam estar os seus pés. Onde é que devem estar os nossos pés? Na terra, no chão. E em vez dos nossos pés estarem no chão, quem é que está no chão? O nosso coração. Nosso coração está nesse chão, está nesse mundo, está voltado para as coisas desse mundo. O nosso coração naturalmente está amando as coisas desse mundo que geralmente são contrárias a Deus e à sua vontade. E aí tem o outro lado da moeda. E os seus pés, especificamente o seu calcanhar, está levantado contra os céus, onde deveria estar o seu coração. Enquanto que o meu coração, ao invés de estar no céu, está na terra, e o meu calcanhar, em vez de estar na terra, ele está agora voltado contra Deus. Vocês já viram aquelas lutas de MMA, em que um dos lutadores, quando ele cai no chão, o outro fica de pé, como é que ele faz para se defender? Ele fica deitado e fica só chutando. É assim que está o coração da humanidade contra Deus. Os pés que deveriam estar no chão estão voltados contra os céus e dizendo: sai, Deus, eu não quero nada contigo. Essa é a condição natural do ser humano. Nasce em pecado e vive alienado em relação a Deus. O apóstolo Paulo, ele descreve lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele descreve esse estado em que nós vivemos naturalmente. Ele diz o seguinte, Efésios 2:1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. No versículo 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Por quê? Porque o nosso coração estava na terra. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O ser humano naturalmente é filho da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Lembra que os pensamentos eram continuamente maus? E éramos por natureza filhos da ira. Estávamos destinados à ira de Deus, que a santidade de Deus requer um julgamento contra o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, naturalmente, por pecado, nós estamos debaixo da ira e do julgamento de Deus. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, esse era o estado que Paulo descreve da pessoa antes de se converter a Cristo. Portanto, meus queridos, o pecado, ele afetou a humanidade de tal forma que a humanidade ela perdeu qualquer referencial de justiça, de retidão, que são valores exigidos pela santidade de Deus. Eu acredito que é por isso que Andrew Murray, ele diz o seguinte: o pecado, ele degradou o homem de tal forma que, a partir do que ele é agora, não podemos formar nenhum conceito do que ele deveria ser. Quando a gente olha para o ser humano como ele é agora, com tanta maldade, com tanta coisa ruim que há no coração humano, você fica sem saber até dizer como é que deveria ser. Que a gente perdeu a noção. Nós perdemos totalmente o rumo.
É igual o cachorro quando cai de mudança, que ele cai e ele fica sem saber para onde é que vai, porque ele não sabe para onde é que o dono está se mudando e também não sabe mais de onde ele veio. Então ele fica igual aqueles memes que tem na internet, que do John Travolta, que ele fica. Já viram aqueles memes? O cara fica assim, ó, sem saber. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente fica sem entender quão distante nós estamos da imagem de Cristo. Quando a gente olha para a perfeição da vida de Jesus e a gente olha para a nossa imperfeição da humanidade, aí você diz, poxa, como estamos distantes. O problema não é quão humano Jesus era, o problema é quão desumano nós somos. Quão afastados nós estamos daquele plano, daquele propósito original de Deus. O que Jesus fez e viveu aqui, nada mais foi do que cumprir o plano original de Deus para a sua criação. Então, quando você olha para a perfeição de Cristo, você entenda que aquela perfeição dele era o propósito de Deus para a humanidade. Tanto que, por Jesus ter vivido sem pecar e feito a vontade de Deus e agradado a Deus em tudo, ele foi considerado justo. Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele alcançou o nível, o parâmetro, o padrão que Deus estabeleceu. É como se, de forma grosseira, se a gente fosse, como se fosse uma linha de produção, e aí a fábrica, ela tem um padrão de qualidade. Então, os produtos que vão passando ali, se ele não passa no controle de qualidade, o que é que acontece? Ele é retirado da esteira, porque só fica ali na esteira, só continua naquela esteira, aqueles produtos que atingiram um padrão de qualidade. Então, nesse sentido, Jesus foi o único que na esteira da vida cumpriu aquele padrão de qualidade exigido por Deus, e o resto nós todos fomos reprovados e refugados. Então, para você entender qual é o padrão de Deus, como é que Deus quer e que Ele trata a humanidade. Então Jesus, Ele veio, vive a sua vida em perfeição, cumpre o padrão de Deus, e por cumprir o padrão de Deus, como homem, como ser humano que se encarnou, Ele agora cumpre a justiça de Deus, é considerado justo, e agora Ele pode transferir para mim e para você esse padrão de justiça dele. Então, hoje eu e você podemos ser salvos pela graça e justificados pela fé na pessoa de Jesus. Porque quando nós colocamos a nossa fé nele, ele transfere para nós a sua justiça. E Deus, então, olhando para nós, ele nos vê justos por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus sendo a luz da vida, Jesus com o seu modo justo de viver, ele acabou por revelar o estado de perversidade e de trevas do nosso coração humano. Por isso ele foi perseguido, porque a sua luz incomodava. É como se nós estivéssemos todos aqui e todos nós parecidos um com o outro, cheio de pecado, cheio de ira, de inveja, de contenda, de confusão, de mimimi. Aí Cristo vem e Jesus não tem nada disso. Aí você diz, só quer ser o bonzão. Olha aí, ó o santo. E aí todo mundo, ao invés de olhar para si, se arrepender dos seus pecados e do seu erro,
o que é que acontece? Ao invés de a luz dele brilhar nas nossas trevas e produzir em nós vergonha e arrependimento pelo nosso pecado, o que é que a gente quer? A gente quer continuar nas nossas trevas, e para a gente continuar nas nossas trevas, só tem um jeito. Vamos apagar a luz dele. Porque se a gente apaga a luz dele, ele para de nos incomodar. Não é assim que o ser humano faz? Ao invés de copiar as boas práticas, entra alguém que diz, eu quero acabar com a corrupção, eu quero acabar com a ladroagem. Aí, em vez de todo mundo dizer, apoiamos, o que é que faz? Epa, vai mexer no meu. Vai tirar o meu privilégio. Vai tirar o meu conforto. Vai tirar a minha boquinha. Vamos tirar essa pessoa daqui. Ninguém quer isso aqui. Porque a gente quer continuar vivendo nas trevas. E Jesus, por viver essa justiça, ele incomodava. Tanto é que no versículo 19, do mesmo capítulo 8, em que logo no João 8, 12, ele diz que é a luz do mundo. E no versículo 19, 7 versículos depois, olha o que é que Jesus diz. E a condenação de vocês é esta, que a luz veio ao mundo. Que luz é essa? Ele. Mas o que foi que aconteceu com o ser humano? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Ao invés da gente se arrepender, se envergonhar do nosso pecado, a gente preferiu amar as trevas, porque as nossas obras eram más e a gente não queria mudar. E no versículo 40 do mesmo capítulo de João 8, Jesus diz, João 8,40, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que tem lançado luz sobre a vida de vocês, que tem revelado o pecado de vocês. Vocês agora estão procurando matar-me, porque eu tenho dito a vocês a verdade de Deus. E isso incomoda. Vocês não querem. William Plumer, ele diz, homens podem ser transformados pela graça divina, mas a humanidade é imutável. A humanidade como um todo, como gênero humano, como espécie, ela é imutável. Por quê? Porque ela caiu da graça. Com a queda de Adão, com o pecado de Adão, houve uma queda. Deus está nesse patamar, cria Adão para viver nesse patamar aqui de justiça e santidade. Quando Adão cai, ele desce. Por isso que se chama teologicamente de queda. Ele cai. E a humanidade hoje está aqui, aquém daquele patamar que Deus estabeleceu aqui. Ela está vivendo aqui, nesse estado de queda, de degradação. E o que hoje nós temos da imagem e semelhança de Deus com que Ele nos criou, de acordo com Gênesis 1:26, que quando Deus diz, criemos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, o que nós temos hoje é apenas um rascunho, um borrão. Quando eu olho para o ser humano hoje, eu vejo um borrão, um rascunho daquilo que Deus queria. Tanto é que quando a gente vê algum ato de bondade, todo mundo, Aí o Jornal Nacional mostra, fulano de tal, Gari, achou uma carteira com R$2.000 e devolveu para o dono. Aí todo mundo, Por quê? Porque o natural era o quê? Embolsar. Aí quando você vê alguém com um relampejozinho de justiça, de beleza, aí todo mundo, cidadania. É um cidadão. Por quê? Porque nós estamos tão degradados, tão nas trevas, que a gente
Quando tem um lampejo de luz, todo mundo se admira, porque foge ao padrão. Richard Sybes, ele fala que o homem natural é como ferro para Deus e como cera para o diabo. Cera, o que é que acontece? É bem molezinho. O diabo vem e dobra e você... Quando é para Deus, você não vai louvar não? Eu não gosto desses exageros. Levantar a mão para que isso? Gritar? Deus não é surdo não, não quer que você grite não. Você não pode só ficar... É como o ferro para Deus. A gente não se dobra, a gente não... Quando é para o diabo, o cara chega, se derrete. Essa é a natureza humana. O exemplo bem típico dessa natureza humana caída, nós encontramos lá naquela mulher que foi flagrada em adultério, que foi trazida a Jesus, em João 8:3. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Versículo 4. E pondo-a no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais pessoas sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E a pegadinha. Isto eles diziam, tentando, para que tivessem de que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olhe como é o ser humano. Eles não estavam ali para tentar organizar as coisas. Eles usaram a mulher que foi pega em adultério. Interessante que só trouxeram a mulher. A mulher estava adulterando sozinha? Não, ela estava adulterando com alguém. E cadê o outro? Que a lei dizia que tinha que ser apedrejado os dois. Não, mas o homem deixou, trouxeram só a mulher. E trouxeram a mulher, não era para poder Jesus mostrar a verdade, dar um sermão para aquela mulher. Não, eles queriam usar a mulher para atingir Jesus, porque a luz de Jesus incomodava as trevas deles. Esse é o ser humano. Ele não quer se corrigir, ele não quer se consertar. Ele quer usar desculpa para o seu pecado. A pessoa chega e diz: os políticos em Brasília roubam. Mas quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa errada, acaba fazendo. Aí você quer julgar o político em Brasília que faz errado? Ele faz por milhões e você faz por reais. Por poucos reais. Então, a gente... Dizem que as pessoas não fazem, não é porque discordem moralmente da decisão. Não faz porque não tem oportunidade. E que cada eleição se candidata um monte de gente, doido para poder também chegar lá e pegar a sua fatia nesse grande bolo. Esse é o estado do ser humano. Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores e teólogos, ele disse o seguinte: quando olho para dentro do meu coração e observo a minha iniquidade, ele parece um abismo infinitamente mais fundo do que o próprio inferno. Essa é a nossa condição. Irmãos, então, se por um lado a vinda de Jesus a este mundo, ela revelou o estado de trevas em que nós, humanidade, nos encontramos, por outro lado, a sua pregação, o seu discurso, a sua fala, deu às pessoas
a oportunidade de salvação. É por isso que nós dissemos que a luz de Jesus, ela lança claridade, clareza sobre as nossas trevas, para que a gente não morra nos nossos pecados. Tanto é verdade que em João 3,17, Jesus deixa isso claro quando ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus como luz, ele não veio simplesmente para mostrar o meu erro, para apontar o meu pecado, para mostrar o quão distante eu estou da presença de Deus. Ele mostra tudo isso, mas com um objetivo: de quê? De que o mundo fosse salvo por ele. Para que eu olhando para mim, e eu olhando para ele, eu possa dizer: Senhor, eu me arrependo, eu reconheço o meu estado de pecaminosidade, de alienação de Deus, e eu quero agora me juntar a Ti, colocar a minha fé em Ti, para que a Tua justiça venha a mim, porque eu quero ser como Tu, Jesus. Tu és o meu exemplo. Eu entendi que Tu és o padrão, Tu és o prumo, através do qual Deus quer que a humanidade se encontre, e eu quero ser dos Teus, eu quero Te seguir. Assim, ao mesmo tempo, Cristo oferece uma oportunidade, mas Cristo também faz uma advertência. A oportunidade está quando ele diz: eu vim não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por mim. Mas também vem a advertência em João no capítulo 3, no versículo 18, ou seja, no versículo seguinte. Ele dá a oportunidade no versículo 17 e no versículo 18 ele faz uma advertência. Ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Indagado posteriormente sobre essa afirmação que ele faz acerca de ser a luz do mundo, Jesus ele confirma isso, que ele é a luz do mundo, e ele volta novamente a advertir aqueles que não creem na sua luz, na sua palavra. Em João 8, 24, alguns versículos depois, ele disse: por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou a luz do mundo, que ele estava falando há pouco, não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. No versículo 25, disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que eu já tenho vos dito desde o princípio, que eu sou a luz do mundo, que eu sou o pão da vida. É como se Jesus está dizendo: quer que eu desenhe? Estão perguntando, eu já disse para vocês. Versículo 28, disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas que eu falo, como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Olhe para mim, Jesus está dizendo. Eu faço aquilo que agrada a Deus, para que vocês vejam o meu exemplo e me sigam. Dizendo estas coisas, muitos creram dele. Muitos creram, não todos. Muitos creram. Jesus está, em outras palavras, dizendo o seguinte, ele vai embora. Depois que ele for embora, que ele diz, quando eu for levantado, vocês vão se dar conta da oportunidade que vocês perderam. E aí vocês vão me buscar e não vão me encontrar. E vocês vão descobrir o engano de vocês quando já for tarde demais. Falar em oportunidade, irmãos, isso me lembra 3 coisas sobre oportunidade. Primeira, há certas oportunidades que vêm na nossa vida e nunca mais voltam. Aconteceu na sua vida um momento, uma oportunidade, você não pegou, não aproveitou. Aí você diz, não, mas amanhã volta. Volta não. Tem coisas que
Ou você pega naquele momento em que acontece, ou então ela nunca mais se repete. Todos os homens recebem a oportunidade de se decidir por Cristo, de crer nele como Salvador e de crer nele como Senhor. Mas essa é uma oportunidade que a gente pode rejeitar, que a gente pode perder, que a gente pode deixar passar. Segunda coisa sobre a oportunidade que eu aprendo é que a duração das oportunidades, ela é limitada. Ninguém tem todo o tempo do mundo. Ninguém tem uma vida ilimitada. A gente vive uma determinada quantidade de anos. Ninguém vai ficar aqui reencarnando o tempo todo. Não, perdi nessa reencarnação, na próxima eu aproveito. Não é isso. A oportunidade ela é limitada. A vida é limitada. A duração da nossa vida tem um limite. E sabe o que é mais preocupante? É que a gente não sabe qual é esse limite. Ontem, a minha esposa foi para um velório de um senhor que foi uma exceção. Ele morreu aos 95 anos, lúcido, falando alemão, sonhando em alemão. Paulo Bonavides, considerado um dos maiores constitucionalistas do Brasil, homenageado em todo o mundo. Morreu aos 95 anos lúcido. É uma exceção? É. Porque o meu pai está com 93, e eu o visitei essa semana, e tem hora que ele não diz lé com cré. Eu fui lá ver um negócio da reforma da casa, ele chegou e disse, olha aqui meu filho, a reforma que eu fiz. Ele não fez nada, ele se opôs à reforma. Nós que fizemos a contragosto. Aí quando foi agora essa semana, eu fui lá, ele disse, está vendo? Eu chamei o rapaz, contratei, fiz isso, aquilo outro. Eu disse, rapaz, apropriação intelectual. Então você chegar a esse estágio da vida com lucidez é uma exceção. Porque a nossa vida é limitada, as oportunidades elas vêm e vão. Deus te dá uma oportunidade hoje de você se voltar para Ele. E se você rejeita, deixa passar, diz não, amanhã, e pode ser que o amanhã não chegue. E não adianta contar aquela música, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, porque o autor dessa música morreu atropelado por uma motocicleta. Quando ele estava andando distraído na rua, veio a motocicleta e matou. E o acaso não o protegeu. A duração da oportunidade ela é limitada. E a terceira verdade sobre a oportunidade é que a oportunidade ela traz consigo o juízo. A oportunidade perdida em relação a Cristo implica em juízo. Quem crê não é condenado. Quem me segue terá a luz da vida e não morrerá em trevas. Mas quem não crê já está condenado. Quanto maior é essa oportunidade que Deus nos dá, maior será o juízo, se essa oportunidade for rejeitada e for perdida. Portanto, rejeitar a Cristo, rejeitar a luz de Cristo, a luz que Cristo lança sobre as nossas trevas, é você fechar a única porta de salvação possível que existe. Não crê que Jesus é o Filho de Deus, a luz do mundo, é você morrer em seus pecados. Por isso que alguém já disse que o dilema do homem não é quem ele é, mas o que ele faz. Seu defeito não é o fato de ser pequeno, mas de ser pecador. Nosso defeito, nosso problema, não é porque nós somos oprimidos pelo sistema capitalista. Não é porque nós não tivemos oportunidade de educação. Não é porque nós não nascemos em berço de ouro. Nosso problema é que nós somos pecadores. Independente se nascemos em berço de ouro.
ou se nós nascemos na comunidade, na favela, nós somos pecadores. Nós estamos fadados a viver em trevas. E por isso precisamos da luz de Cristo. Morrer em pecado é a pior maneira de morrer. Porque não apenas morremos fisicamente, mas também na eternidade nós seremos banidos da presença de Deus para um lugar de trevas e de ranger de dentes. Jesus, como luz do mundo, ele veio para dar a mim e a você a oportunidade de sairmos das trevas para não perecermos no nosso pecado. Que nessa manhã você possa entender isso, deixar que Jesus seja o eu sou na sua vida. Que Ele seja a luz do mundo. Que Ele seja o pão da vida na sua vida. E eu quero encerrar com uma frase do Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: Ele é o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o Deus incausado e o causador de todas as coisas. Não crê que Jesus é o próprio Deus autoexistente, eterno, imenso, infinito, imutável, onipotente, onisciente, onipresente e transcendente, é morrer em seus pecados. Que nessa manhã você possa crer em Cristo, tudo isso que Ele é, para que você não morra nos seus pecados e que você pereça eternamente nas trevas, porque rejeitou a luz do mundo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e de todos aqueles que ouvirem essa palavra, para que se voltem para a luz de Cristo, que deixem a luz de Cristo brilhar sobre si, sobre as suas trevas, se arrependam dos seus pecados e se voltem para o Senhor e para a sua luz. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.